Então, vamos começar a resolver o exercício 2, em que se dá essa lei horária, né? Essa fórmula matemática, tá? Que relaciona justamente a posição, né? Esse aqui, a posição, sempre será representado por x, tá? Aqui, pelo menos nessa parte. E o tempo, né? Representado sempre pela letra t. Então, você pode determinar a posição para qualquer tempo, né, que for dado. Por exemplo, quero a posição para tempo 1. Eu substituo t igual a 1 e calculo a posição. Tá? Então, com essa lei horária, eu posso calcular a posição em qualquer tempo. E justamente aqui está pedindo, eu vou começar por esse daqui, porque está mais fácil. Aqui está dizendo que determine a posição, esse parênteses está dizendo que o tempo, né? Vamos calcular o valor de x para esse tempo que está aqui dentro, é decir, zero, né? O t precisa ser zero, né? Qual seria a posição no tempo zero? É decir, onde estava a partícula no tempo zero. Então, como nós já temos aqui o x, a lei horária, então vamos fazer o seguinte, olha. O x no tempo zero, escrevo dessa forma, tá? Isso indica que está no tempo zero, seria 7,8 mais 9,2 vezes, aqui seria vezes, né? Se não tem nada, t, mas só que t, nesse caso, é zero, mais, ou na verdade menos, menos 2,1 multiplicado por t ao cubo. Só que t é zero novamente e ao cubo. Ok? A gente calculando, começando pelo mais fácil, onde tem zero. 0 por 9,2 é zero, então já risco, né? Vai dar zero. 0 ao cubo é zero e multiplicado por isso também é zero. Então, vou simplificando aqui e o resultado que obtenho seria simplesmente 7,8, tá? E é importante, eu não coloquei as unidades na parte, né, das operações, porém, como resultado final, eu preciso colocar as unidades. Não posso esquecer disso, tá? Ok? Se na prova você esquecer de colocar essas unidades, né, já vai perder alguns pontos, tá? Então, é importante que a posição se mida em centímetros, né? Aqui está dizendo, olha, x em centímetros e o tempo em segundos. E se for a velocidade, será centímetros por segundo, né? Então, essa seria essa solução dessa parte. Agora, posso também fazer a mesma coisa para poder encontrar a velocidade inicial. Esse daqui se denomina velocidade inicial. Né? Com que velocidade a partícula parte, né? E essa era a posição inicial. Ok? Então, para encontrar a velocidade inicial, eu não tenho a fórmula para encontrar a velocidade aqui. Tá? Não tenho. Então, antes de calcular a velocidade inicial, antes de tudo, eu preciso encontrar uma fórmula para a velocidade. Tá? Então, eu vou separar um espaço para fazer esse trabalho de velocidade inicial. Tá? Nós sabemos que para calcular a fórmula da velocidade, né? A fórmula da velocidade se calcula derivando a posição em relação ao tempo, né? Esse foi explicado ontem, né? Ok? Essa é a velocidade, né? Seria a velocidade instantânea, né? Então, derivamos aqui. Então, seria derivada em relação ao tempo de 7, né? De x, né? Que vou já substituir. 7,8 mais 9,2 t menos 2,1
t ao cubo. Então, essa seria, né, a função que devo derivar em relação a t. Derivo, tá? Então, como vocês já fizeram, olha, aqui eu tenho, né? Quando você tem várias somas, você deriva por separado. Seria derivada disso, derivada disso, derivada disso também. Como esse aqui é constante, então a derivada desse vai ser zero, vai se anular, né? Aqui vai ser a derivada dessa expressão, mas como esse aqui é constante, né, ele vai ficar dessa forma, né? Ok? Eu posso colocar melhor por completo para que ninguém se esteja perdendo nessa parte, tá? Apesar que isso é bem de cálculo 1, né? Então, derivada do primeiro mais derivada do segundo termo, que é 9,2 vezes t, e menos a derivada do terceiro termo. Seria 2,1 t ao cubo, tá? Continuamos, seria assim, né? Dessa forma. E continuamos essa parte. E aqui, justamente, a derivada de uma função constante é zero. E aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função. Essa constante sempre sai da derivada, né? Então, seria 9,2 vezes a derivada em relação a tempo do t mesmo. Eu coloco dessa forma. Menos, aqui também, aqui tem uma constante multiplicando, né? Um fator constante. Também sai fora da derivada. Então, seria menos 2,1 derivada em relação a tempo de t cubo. Somente isso, né? Continuamos calculando. Então, nós temos velocidade igual a... você sabe que a derivada de t em relação a t, esse aqui é 1, vai dar 1. E esse aqui vai dar 3t quadrado, tá? Nesse caso, estamos aplicando essa regra, né? De derivada, né? Tá? Vou colocar melhor aqui a regra de derivada da regra da potência, né? Que diz que se eu derivo isso daqui, né? Essas variáveis são iguais, expoente cai, né? E escrevo x, mas já com o expoente reduzido em 1. Ok? Isso aplicamos aqui. Para quem não está lembrando, né? Então, aqui, 1 vezes 9,2 fica isso. E aqui nessa parte vai ficar 2,1 multiplicado por 3, vai ficar 6,3, né? T quadrado. Então, agora sim já tenho a fórmula para a velocidade. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da velocidade, né? Ou a função velocidade. Velocidade. E o que estava pedindo, você lembra? Eu comecei antes de tudo isso falando de velocidade inicial. A gente estava querendo calcular isso. Mas se eu não tenho a função velocidade, a fórmula da velocidade, não posso calcular isso. Não tem como calcular isso antes. Agora sim, calculo a velocidade inicial, né? Velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, como já defini, seria b no tempo zero. Então, eu vou fazer zero, né, nessa fórmula. Se eu fizer zero, vai ficar isso, né? Vezes t deve ser zero, então zero ao quadrado. E zero ao quadrado é zero, multiplicado por 6,3, continua sendo zero. Então, zero. Portanto, já tenho minha velocidade inicial. Minha velocidade inicial, então, seria 9,2, né? E agora sim, preciso colocar unidades porque aqui já está simplificado. Não preciso fazer mais nenhuma conta aqui. Que seria
centímetros por segundo, tá? Então, essa seria a velocidade inicial. E também eu posso interpretar esse resultado da seguinte forma, né? Inicialmente, o objeto estava se movendo para a direita, né? Porque saiu positivo. E estava se movendo com uma rapidez de andar próximo de 9 centímetros por cada segundo, né? Por cada segundo ele andava 9 centímetros ou 9,2 centímetros, tá? Então podemos interpretar dessa forma, ok? E seria isso, né? Ok. Que mais? Está dizendo que você calcule a velocidade nesse tempo agora, já em 3,5 segundos. E isso também se pode se calcular usando a função velocidade, né? Então, nós temos agora, né? Essa era a velocidade inicial. Agora nós precisamos calcular a velocidade no tempo 3,5 segundos. Então, vou fazer a mesma coisa como fiz aqui. Você lembra que quando aqui dentro do parênteses era 0 e o t era 0. Então, quando aqui é dentro do parênteses é esse valor, então o t será 3,5 segundos. Então, vou substituir essa informação aqui na função velocidade. Ok? Então, vamos lá. Então, já tinha 9,2, né? Menos 6,3 multiplicado pelo t, que nesse caso é, até eu posso colocar de outra cor, 3,5 segundos. E isso ao quadrado. Claro, quando vou fazer os cálculos, não preciso colocar as unidades, né? Posso colocar somente o número. Ok. Use a calculadora aqui nessa parte e você pode encontrar o resultado, né? Ok? Então seria isso. Não sei se vocês estão acompanhando, né, essa resolução. Tá ok para vocês? Tá ok, professor. Tudo bem. Vamos lá. Então, já tenho. Isso daqui está resolvido, né? Vocês podem terminar com a calculadora. O que mais precisa? Determine o tempo em que a velocidade em que B, né, se anula. Tá certo? Queremos determinar, né, o seguinte, né? Determinar T, assim, um tempo, não sei, tal que a velocidade nesse tempo, né, seja 0, tá? Imagina aqui, por exemplo, dá 5, imagina que encontro 5 segundos. Então, ao reemplaçar na velocidade, me tem que dar 0, tá? Então, que a velocidade seja 0 se interpreta como se o objeto para, né? O objeto está, nesse instante de tempo, não anda nada, né? Fica parado momentaneamente, né? Quem sabe depois anda, ou também, quem sabe, ela fica parado, né? Por mais tempo, a gente não sabe. Mas quero saber esse tempo. Em que tempo acontece isso, né? Que o objeto para. Então, eu tenho essa condição, né? Tal que se deve acontecer isso. Tá? Então, em que situação deve acontecer isso? Então, isso daí é uma equação, porque eu conheço a velocidade e que quero que seja igual a 0. A fórmula da velocidade é 9,2 menos 6,3 t quadrado. E quero que seja 0. E quero saber em que tempo, qual tempo deveria ser aqui para que aconteça isso, né? Ok? A incógnita é o t. Tá certo? Então, nesse caso, acho que não precisa Bhaskara também. Eu acho que seria mais fácil resolver da forma tradicional mesmo, né? Podemos fazer o seguinte. Eu vou passar para o lado direito o que está negativo aqui, né?
quem seria esse menos 6,3? Então, vai ficar 9,2. E esse passa ao outro lado, fica 6,3t quadrado. Uma vez que eu fiz isso, eu vou passar multiplicando esse 6,3, multiplicando não, está multiplicando aqui, passa ao outro lado dividindo, né? Fazendo todo o contrário. Então, aqui, né, continua, vai ficar t quadrado já, igual 9,2 dividido por 6,3, tá? Então, eu tenho isso. Se eu quiser, é porque é costume deixar a variável no lado esquerdo. Então, se eu quiser, eu posso fazer essa troca sem nenhum problema. E quando eu faço essa troca, não preciso trocar o sinal, tá? Eu trocaria o sinal de ambos, mas multiplico por menos 1 ambos lados e dá o mesmo, tá? Ok, já tenho isso. Finalmente, esse expoente 2, você lembra? Quando vai ao outro lado, vai passar como raiz, né? Tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar t igual raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 9,2, 6,3. Nessa parte, você já pode ir simplificando. Se você tem calculadora, tá? Já calcula e coloca o resultado aqui. Só que como eu não tenho calculadora na mão, eu estou tentando levar dessa forma, tá? Então, mas quando passa ao outro lado, você lembra, esse expoente 2, na verdade passa com 2 sinais, mais raiz e menos raiz, tá certo? Então aqui seria, né? Poderia ser mais e poderia ser menos, né? Mas como a gente explicou que o t deve ser positivo, então o t deve ser, né, o caso em que o sinal seja mais, ok? Então seria esse valor, porém em segundos, tá certo? Então você termina também essa parte. Então, nesse tempo, o objeto para momentaneamente, tá? E você pode verificar se verdadeiramente acontece, né, isso, né? Pega esse t que você calculou e você vai substituir na fórmula da velocidade. Se ao substituir dá tudo esse, né, todo esse cálculo, dá um b igual a 0, então significa que você calculou um t correto. Se não der, significa que você errou em alguma parte. Ok, pessoal? Então, com isso finaliza, né? Eu acho que não tinha mais outra informação, né? Que está exigindo o exercício. Então, finalizamos aí, né? O tempo está aí, em que a velocidade, né, é 0. Temos a velocidade no tempo 3,5 segundos. Nós temos a velocidade inicial, que é esse valor. Nós temos a função velocidade e nós temos a posição inicial, tá? De onde que ele partiu, né? Ele não parte da origem, né? Ele parte já de uma certa, de um pouquinho à direita, né? Um pouco à direita da origem, tá? Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Professor, ali no final eu tenho que colocar em segundos ou eu posso deixar assim na prova? Você tem que colocar em segundo. Uma vez que você calculou tudo, o tempo tem que estar em segundos, tá? Se Tá. no resultado você deixar simplesmente, olha, T deu 3. Aí eu não vou poder saber que é hora, segundo ou minuto, né? Então, para que fique mais completo, né? Bem determinado, então colocar as unidades. Aí ninguém vai duvidar do seu resultado, né? Dando continuidade, né, à parte teórica da disciplina, agora vamos falar sobre a aceleração, tá? É um conceito novo até agora, né? Então, o que seria a aceleração? A aceleração é a medida, né, da rapidez com que muda a velocidade, né?
Agora nós pretendemos saber, né, com que rapidez vai variando a velocidade, né? Então a aceleração seria muito importante em movimentos em que a velocidade muda, né? Em que a velocidade está cambiando, tá? Como nesse caso, né? Que eu apresentei ontem, né? Esse exemplo, né? Que acontece na experiência diária, né? Se você soltar um objeto, né? Vamos dizer uma bolinha em um plano inclinado, você vai observar que inicialmente estava em repouso, você simplesmente deixou lá e à medida que passa o tempo, ele fica mais veloz, né? Que nós falamos que a velocidade aumenta. Que a velocidade aumenta significa o seguinte, né? Que em cada intervalo de tempo, né? Vamos dizer intervalo de tempo, cada segundo, o objeto vai ir andando mais rápido, mais longe, né? Tá? Por exemplo, no primeiro segundo ele andou simplesmente 10 centímetros. Porém, no segundo segundo, ele andou já 30 centímetros, tá? Porque estava em 10 e já foi para 40. Então, andou, né? Se deslocou 30 centímetros. E no terceiro intervalo, ou no terceiro segundo, ele já andou, né? 50 centímetros. Ok? Ele vai andando mais, né? Por quê? Porque ele está ficando cada vez mais veloz, tá? Ele consegue andar mais, uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, né? Ok? Prestem atenção que essas paradas, né, que eu fiz aqui, esses desenhos, estão em tempos iguais. É dizer, que eu imprimi, né, eu fixei cada segundo. De aqui até aqui, a partícula gasta um segundo. De aqui até aqui também gasta um segundo, tá? E daqui até aqui gasta um segundo também, tá? Não é que o tempo está mudando, tá? O que está mudando é o deslocamento, que está sendo cada vez maior. E ontem também mostrei que existe, né? A gente pode deduzir, né? A partir dessas informações de que para x igual a zero, né? Ou para t igual a zero, a posição é zero. Mas para t igual a 1, a posição é 10 centímetros. E para tempo, 2 segundos, a posição é 40. Parece que existiria uma regra, né? Uma lei, né? Matemática aí. Justamente a gente deduziu que essa lei matemática seria essa daqui, né? Essa daqui. Tá? Então já vou escrevendo isso, né? Porque também vamos a precisar para poder trabalhar com aceleração. Ok. Essa lei matemática me permite calcular a velocidade em qualquer tempo. E para calcular a velocidade, basta derivar essa função em relação a tempo, né? Então, derivar 10t ao quadrado. Nós já derivamos ontem, né? Então, aqui seria, né? 10, né? Sai, né? do parênteses, fora, né? Sai da derivada e fica a derivada t quadrado, que seria 2t. Multiplicado com esse 10 vai dar 20t. Ok? Então, a velocidade 20t. Então, já temos também uma fórmula para a nossa velocidade, né? Ok? Então, nós escrevemos da seguinte forma. Velocidade é igual a 20 vezes t. Tá? Então, essas informações são importantes, então vamos marcar, né, nessa novicinha. Ok. Agora, uma vez que eu tenho a velocidade, já posso saber a velocidade em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Quero no tempo zero, então substituir zero aqui e me vai dar zero justamente aqui. Significa que o objeto foi deixado simplesmente, não foi lançado. Tá? Quando é lançado, ele sai com uma certa velocidade, né? Mas nesse caso não, ele foi simplesmente colocado aí, né? Colocado e simplesmente liberado, né? E sozinho ele começou a andar, tá? Esse não tem nenhum impulso inicial, né?
Ok, isso que significa esse B igual a 0. Agora, no tempo 1 segundo, então vou substituir aqui 1, então já seria 20. Então aqui a velocidade seria 20 centímetros por segundo. E para 2 segundos seria, né, multiplicado por 20, seria 40, né, centímetros por segundo. E para o tempo 4, eu teria então 4 por 20, 80, né? 80 centímetros por segundo já está indo nessa posição, né? Tá vendo, né? A velocidade vai aumentando, né? Ok. E agora nós queremos saber justamente a aceleração, ou seja, com que rapidez essa velocidade vai mudando. Tá vendo? Está mudando, né? Então, primeiro, para poder determinar a aceleração, né? Para ter uma ideia da aceleração, vamos definir o que se chama de aceleração média, né? Da mesma forma que nós fizemos com a velocidade. Aceleração média. Tá certo? Então, o que seria a aceleração média? A aceleração média seria, né? É a medida da rapidez com que muda, né? Com que varia a velocidade em um intervalo de tempo. Em um intervalo de tempo, vamos dizer, delta t, tá? Em um intervalo delta t. Em que esse delta t pode ser grande ou pequeno, mas tem um certo valor, né, definido. Pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá? Ou pode ser 1 hora, ou meia hora, ok? Mas tem um valor definido. Então vamos supor que aqui quer analisar, calcular a aceleração média cada segundo, nesse primeiro segundo, depois nesse aqui e assim, né? E qual seria a fórmula para calcular a aceleração média, né? Então vamos colocando aqui a aceleração média, ou simplesmente A, né? Parecido com a velocidade, né? A, essa linha aí, acima, né? Do A. Então seria justamente o quanto varia a velocidade em um determinado tempo, em um determinado intervalo de tempo, né? Justamente delta t, ok? É dizer, nesse intervalo de tempo delta t, a velocidade varia isso, né? Esse valor. Então nós precisamos encontrar essas duas informações. Em nosso exemplo, né? No exemplo que vamos a calcular aqui, então nós em nosso exemplo, eu coloco aqui, em nosso exemplo, já vamos escolher o delta t, tá? Esse podemos escolher sempre arbitrário, tá? Pode ser 1 segundo ou 2 segundos, como falei, mas nesse caso eu vou escolher 1 segundo, tá? Então seria 1 segundo. Então esse seria o delta t. Então quero saber nesse intervalo que tem duração de 1 segundo, quanto é a aceleração? Quanto, né? Ok. Então, segundo a fórmula, eu preciso saber quanto varia a velocidade. Então, eu vejo aqui, olha, a velocidade final, né? A fórmula sempre é assim, né? Velocidade final, né, do intervalo e a menos a velocidade inicial do intervalo. Então, eu estou vendo aqui que a velocidade final é 20. E a velocidade inicial foi 0. Então, ele variou quanto? 20 centímetros por segundo. Tá? Variou isso. Ok? Então, já tenho a variação da velocidade. Então, bastaria substituir na fórmula. Então, a aceleração média seria, né, 20 centímetros por segundo dividido ainda, né? Dividido pelo tempo. Em que intervalo de tempo foi isso? Essa variação foi
em 1 segundo. Tá ok? Como não vai mudar nada o numerador. Agora, o segundo, esse aqui se precisa permanecer. Então, o resultado que nós vamos encontrar seria o seguinte. 20. E esse aqui vai ficar no denominador. Então, com esse denominador, vamos se multiplicar. Então, vai ficar dessa forma. Centímetro segundo ao quadrado. Ok? Então, a unidade da aceleração, nesse caso, seria centímetro por segundo ao quadrado, tá? Unidade da aceleração. Nesse caso, tá? No sistema internacional, a unidade da aceleração será metros por segundo ao quadrado, né? Que é equivalente, muitas vezes se escreve dessa forma, metro por segundo a menos 2, tá? Também é válido. Ok, então seria isso a aceleração, né? Nesse primeiro intervalo, né? Voltando aqui a nosso exemplo. Então, nós temos isso, né? Nos encontramos, então, que a aceleração média nesse primeiro intervalo foi 20 centímetros por segundo. É dizer que cada segundo ao quadrado aqui, perdão, né? Cada segundo a velocidade muda 20 centímetros por segundo, tá? Aumenta 20 unidades, né? Cada segundo. Agora vamos ver nessa parte, quanto será a velocidade agora nesse segundo intervalo. Então a gente já pode fazer o jogo mais rápido, né? Ok? Porque o tamanho de intervalo, esse intervalo de tempo, é o mesmo, 1 segundo. Então simplesmente eu precisaria saber quanto varia a velocidade aí. Eu tenho 40 final e 20 inicial. Se eu restar, vai dar 20 também, né? 20 centímetros por segundo. E varia em 1 segundo. Então, a aceleração também será 20 centímetros por segundo ao quadrado. E você pode conferir que nesse terceiro intervalo, a aceleração média também será 20 centímetros por segundo ao quadrado, tá? Vai dar também esse mesmo resultado. Ok, pessoal? Eu acho que eu errei aqui, não era 80, né? Se fosse 80 não vai dar, justamente, ia ficar meio estranho. Estava aí achando isso, estranho. Então aqui deve ser 60, né? Porque seria, né? Aqui não é 4, né? 4 tempo, né? Aqui era 3, né? Porque eu pulei, né? Olha, falta 3. Aqui seria então 3 segundos, ok? Seria assim, corretamente, tá? Ok, então o que observo é que nesse tipo de movimento que eu desenhei, seguindo essa lei horária, a aceleração média é constante. Tá vendo? Aqui 20, valor 20, 20, 20 também. Tá? Então esse tipo de movimento tem um nome especial, tá? Que se denomina movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vocês devem ter escutado já esse nome, porque se estuda também no ensino médio, tá? Então, isso, né? Essa situação. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento em que a velocidade varia a velocidade, como você está vendo aqui, porém, a rapidez com que varia a velocidade é sempre a mesma. É dizer, cada segundo a velocidade aumenta o mesmo tanto, né? Nesse caso aumenta 20, 20 e assim, né? A próxima velocidade no próximo segundo já será 80, depois será 100, 120 e assim, né? Até terminar, né, esse bloco, né? Nesse caso terminou aqui e a gente não sabe o que vai acontecer mais na frente. Mas se continuasse, né, esse bloco de madeira em plano inclinado, então seria assim, né? 80, né? O próximo
e 100 e assim em diante. Ok, pessoal? Então seria isso, né? Vamos então escrever esse último comentário, né? Que era um movimento, né? Um movimento denomina-se, né? MRUB, que seria, né, a abreviação disso, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Seria a abreviação, né, de esse aqui, desse texto aí. Então, que seria? Denomina-se quando a aceleração média, nesse caso, definimos a aceleração média por enquanto, é uma constante, igual a uma constante. Tá? A aceleração não muda. Muda a velocidade, que é diferente, né? Mas não muda a aceleração. Ok, pessoal? Então, é uma coisa que precisam deixar em claro na cabeça de vocês. Que a aceleração é muito diferente da velocidade, tá? Que isso pode dar confusão quando a gente trabalha mais na frente, nas leis de Newton, tá? Muita gente pode confundir a aceleração com velocidade, tá? Ambos midem rapidez. A aceleração mide rapidez, velocidade também mide rapidez. Porém, a aceleração mide a rapidez com que varia a velocidade. A velocidade, né? Com que rapidez muda a velocidade. Essa é a medida da aceleração. Porém, e a velocidade? O que está medindo a velocidade? Velocidade mide com que rapidez o objeto anda. Vamos continuar, pessoal. Vamos falar agora da aceleração instantânea, né? Em que situação, né, a gente precisa usar a aceleração instantânea? Justamente quando a aceleração varia, né? Da mesma forma que nós falamos da velocidade, né? A velocidade instantânea se usa quando a velocidade varia, né? Tá? Se a velocidade não varia, a gente poderia continuar usando a velocidade média, tá? E da mesma forma, a aceleração instantânea aparece pela necessidade de tratar problemas em que a aceleração varia, né? Vamos, então, encontrar uma fórmula para essa aceleração. Né? Como podemos determinar a aceleração? Então, vamos imaginar que nós estamos aqui, né? O carrinho, vamos dizer, um carrinho de controle remoto, tá? Então, ele pode acelerar de um momento a outro, né? Dependendo, né? Quem está controlando, né? O controle de remoto do carrinho. Então, ele pode de um momento a outro correr mais rápido, e um momento frear, né? Então, um movimento bastante complicado, né? Em que a aceleração mude, né? Talvez a aceleração aqui, né, tenha um valor, mas aqui já tem outro valor e aqui outro valor, né? Então, se nós queremos calcular a aceleração, vamos dizer, nesse tempo, a aceleração, né, nesse tempo aí, o que nós precisamos fazer, né? Precisamos, como nós fizemos para calcular a velocidade, tá? Nós precisamos permitir que o carrinho ande um pouco, que passe um certo tempo, né? Aqui vou exagerar, né? Que passe um pequeno intervalo de tempo, que nós chamamos ΔT. Mas esse ΔT deve ser muito pequeno, é decir, deve tender a zero, tá? Mas, claro, se o passo do tempo for muito pequeno, significa que a velocidade também passou muito pouco, se alterou muito pouco, tá? Ok, então nessa situação, determino a aceleração. Então, minha aceleração seria o seguinte, né? Seria essa razão
da variação da velocidade em relação ao tempo, tá? Tá vendo que aqui não falo mais de deslocamento, tá? Estou falando de variação de velocidade, tá? Então, eu calculo esse quociente que está aqui, tá? Quanto variou a velocidade, né? Quando o tempo variou bem pequenininho, um tempo muito pequeno, infinitesimal, tá? Próximo de zero, tá? Então, calculamos dessa forma e como o ΔT precisa ser muito pequeno para que justamente dizer que a aceleração que vou determinar aqui é praticamente instantânea, é aqui, então preciso que esse, né, passo do tempo seja muito pequeno. Então, nós que fazemos nessa situação, né, colocamos um limite, calculamos o limite dessa divisão, tá? Fazendo que ΔT se aproxime a zero, que não passe muito tempo, porque se passar muito tempo, tá? Então essa aceleração já não seria aceleração instantânea, senão seria aceleração média, tá? Ok, e novamente caímos no seguinte, caímos na derivada, porque isso aqui seria a definição da derivada, porém da velocidade em relação a tempo. Ok? Então, portanto, resumindo, a aceleração é a derivada da velocidade em relação a tempo, né? Ok? Então, circulamos isso. Então, para calcular a aceleração, eu preciso de quê? Precisamos saber, tá? A fórmula que relaciona a velocidade com o tempo, tá? É decir, precisamos saber a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade. Precisamos saber isso. E como calculamos a fórmula da velocidade? Calculando, né, a derivada da posição, né? A velocidade se calcula derivando a posição, ok? Então isso está todo ligado, né? Se você conhece a posição, você deriva uma vez e calcula a velocidade. Já tem a velocidade. Uma vez que você tem a velocidade, deriva uma vez mais em relação a tempo. E aí você tem a aceleração, tá? Em outras palavras, quem tem bom entendimento de derivadas deve ter notado que, na verdade, a aceleração é a segunda derivada de quem? Da posição. Tá? Porque, olha, se eu colocar essa informação que eu tenho aqui, se eu colocar dentro dessa fórmula da aceleração, justamente vai aparecer naturalmente uma segunda derivada, né? D com D quadrado, e denominador dt ao quadrado, ok? Vai aparecer isso, tá? Então também isso, também eu posso escrever isso sem nenhum problema. Porém, isso daqui simplesmente coloquei, né, como uma curiosidade. Porém, não é muito usado isso, tá? Por enquanto, não é muito usado isso. Geralmente a gente calcula por separado, né? Para não criar confusão. Primeiro a gente calcula a velocidade, calculando a primeira derivada da posição, e depois nós calculamos a aceleração derivando esse resultado. É melhor fazer por parte, né? Que a gente se atrapalhar querendo fazer tudo de uma vez, tá? Então isso, tá? Na prática, prefiro que você não use por enquanto isso. Se não, usem essas duas fórmulas que está aqui, essa e essa, tá? Ok. Para finalizar, então, o que seria a aceleração instantânea, vamos escrever o seguinte, né? É a medida da rapidez com que varia, né? Com que varia, ok? A velocidade em um instante de tempo determinado. Em um instante de tempo
determinado, né? Determinado, né? O que é isso? Isso seria a definição da aceleração instantânea. Em que está a diferença com a aceleração média? Está nisso, né? Que aqui é um instante de tempo determinado. É dizer, em 4 segundos ou 5 segundos, tá? É um instante de tempo aqui, né? Em algo, vamos dizer, em um único ponto de temporal. Porém, a aceleração média se calcula em um intervalo, é dizer, entre que tempo até que tempo, né? Em um intervalo grande. Então, essa é a diferença com a aceleração média. Para finalizar, nós temos esse exercício, tá? Em que consiste no seguinte: um objeto se move seguindo a lei horária, né? Essa lei horária, tá? X está em metros, tá? Cuidado, né? Não está mais em centímetros, como nos casos anteriores, já está em metros. E T continua em segundos, tá? Isso é importante, tá? Isso aqui é importante para colocar os resultados corretamente, tá? Isso é importante. Determine a velocidade. Então, nessa parte você vai derivar, né, essa função. B, determine a aceleração. Então, nessa parte você vai derivar esse resultado que você achou em A, tá? Essa velocidade que você vai achar aqui, tá? Então, você já tem a aceleração, ok? Agora, em C, determine em que tempo o objeto para momentaneamente. Isso também a gente já fez. Qual a condição? É que a velocidade se anule, né? Em que momento a velocidade se anula? Porque quando a velocidade se anula, o objeto para, né? Ok? É importante. O objeto para é quando a velocidade é zero. Muita gente pode pensar, o objeto para quando a aceleração é zero. Não, a aceleração é outra coisa, tá? Então, o parar, ou estar em movimento, isso é medido pela velocidade, tá? O D, determine o tempo em que a aceleração se anula, tá? Então, é parecido ao caso C, só que nesse caso você tem que descobrir em que tempo a aceleração é zero, tá? Então, isso. Aqui, determinar esse tempo, né? Em que tempo, em que t. E aqui, velocidade zero, em que t. Tá? E, novamente, eu preciso esclarecer que o tempo que vamos considerar aqui sempre será positivo. Tá? O objeto começa a andar a partir do tempo zero. Ok, pessoal, finalizamos a aula.